Mas vocês nunca me verão escrevendo uma única linha ou gastando um singelo minuto para discutir se ele é ou não filósofo. Isso é uma armadilha. Disputar narrativa com a extrema-direita é uma armadilha. Eles vão vencer sempre, Fábio. Sabe por quê? Porque eles estão nesse business, porque para eles é um business. Eles estão nesse business há 15 anos. Neste instante que nós agora estamos aqui conversando, existe alguma produtora de audiovisual da extrema-direita produzindo conteúdo, cortes, memes, para a miríade de correntes de WhatsApp e de canais de YouTube. Não existe limites para a extrema-direita no que se refere à difusão de notícias falsas, à articulação de teorias conspiratórias, para gerar narrativas polarizadoras que, como a Belle disse muito bem, produzem engajamento. É isto. As plataformas, a moeda, a criptomoeda, que não é nada cripto, não é oculta, a moeda clara, ostensiva das plataformas é engajamento. Qual é a forma que engajamento se produz? Retórica do ódio, agressividade, violência. Por isso, na atual disputa do Spotify entre Joe Rogan e Neil Young, o Neil Young nunca teve chance alguma, porque o engajamento que o Joe Rogan produz é uma coisa impressionante. É o maior podcast do mundo. Você vê os números dos podcasts do Joe Rogan, é assim, tem um podcast que tenha feito sucesso, 575 milhões de visualizações. Então, é o engajamento que se produz. Então, não vamos disputar narrativa jamais, Fábio, nós vamos perder. O que nós podemos fazer no caso brasileiro em particular? Vou pensar com vocês em voz alta, pode ser? Vou lembrar um episódio recente da política do Rio de Janeiro, que eu creio que ainda não foi discutido com a seriedade necessária. Pode ser um norte para este ano dificilíssimo de 2022, porque a campanha do Bolsonaro será toda centrada no anacrônico anticomunismo. Já começou. Podemos falar disso depois, mas veja, estamos em 2016 e o Rio de Janeiro é uma espécie de laboratório do que acontece no Brasil. A milicianização do Planalto, ela principiou no Rio de Janeiro. Porque o governo de Jair Messias Bolsonaro, como procedimento, é a milicianização da política federal. Pois bem, 2016, estamos no Rio de Janeiro. O então deputado estadual Marcelo Freixo faz uma belíssima campanha e, de maneira surpreendente, ultrapassa o candidato do então prefeito Eduardo Paes e chega ao segundo turno, com o bispo Marcelo Crivella, que era a ponta de lança do projeto de poder da Igreja Universal do Reino de Deus. O Rio de Janeiro seria a vitrine da Igreja Universal do Reino de Deus na política. Segundo turno do Rio de Janeiro, como foi a campanha? Foi a campanha inteiramente baseada nas mamadeiras eróticas do Marcelo Crivella. O PSOL levaria... Eu vou usar os termos deles, por favor, não são meus. Só vou fazer uma anotação, porque a Belle falou mamadeiras eróticas, seria eu botei o nome certo. Agora, tá vendo só? A gente fina é outra coisa, Belle. Aqui, Belle, estamos juntos. Houve uma sucessão de mamadeiras eróticas na campanha de 2016. Eles diziam que o PSOL ia descriminalizar a maconha, que a maconha chegaria à escola, que haveria pedofilia, que haveria a introdução de promiscuidade e termos que o Marcelo Crivella usou, homossexualismo nas escolas, porque eles insistem em usar o homossexualismo porque o sufixo ismo denota doença. Então eles insistem em dizer homossexualismo e não homoafetividade, homossexualidade, o que seja. Pois bem, o Marcelo Crivella teve uma retumbante vitória no segundo turno, especialmente na Zona Oeste, que é uma região grande da cidade do Rio de Janeiro, que é muito conhecida por ter uma fortíssima presença de comunidades evangélicas. E eu digo comunidades evangélicas porque é preciso respeitá-las na sua pluralidade. Bom, 2020. Tivemos, nos 4 anos do bispo Marcelo Crivella, a pior administração da coisa pública que a cidade do Rio de Janeiro jamais conheceu. E veja, no Rio de Janeiro a disputa é feroz. Você dizer que foi, de longe, sem nenhuma dúvida, a pior administração da coisa pública na cidade do Rio de Janeiro, um estado no qual todos os seus ex-governadores, com exceção da deputada federal Benedita da Silva, todos passaram algum tempo no resort especial de Bangu 4, não é pouca coisa. 2020, segundo turno, Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Começa o segundo turno, Marcelo Crivella muito atrás nas pesquisas. O que faz o Marcelo Crivella? Retoma a cartilha da guerra cultural de A a Z.
e vaza um vídeo dele com um deputado federal do Rio de Janeiro, cujo nome não direi, porque é um ser que não merece nenhum destaque, mas é um deputado federal, um desses pastores mercadores da fé alheia. E o vídeo é o seguinte, está o Marcelo Crivella e esse deputado federal, e eles dizem, você soube da última? Diga! O PSOL, o Eduardo Paes fez um acordo secreto com o PSOL para entregar ao PSOL a Secretaria de Educação. Para quê? Já sabemos. Para descriminalizar a maconha, introduzir nas escolas pedofilia, promiscuidade e homossexualismo. Resposta do Eduardo Paes. O importante vem agora. Resposta do Eduardo Paes. Nenhuma. Ou, melhor dizendo, a resposta necessária. Disse Eduardo Paes, os meus advogados já estão processando ambos os políticos, o prefeito e o deputado federal, porque não somente isto é uma mentira, como uma leviandade. Resposta do PSOL. O PSOL já está processando ambos os políticos, porque não apenas é uma mentira, é uma irresponsabilidade, é um crime. Ninguém, o Eduardo Paes não fez um comentário sequer sobre a acusação. Porque se o Eduardo Paes coloca na sua boca a palavra pedofilia, eles vão fazer um corte e vão transmitir para as correntes de WhatsApp com sentido alterado. O que fez o Eduardo Paes? Anunciou que ia processar e de imediato disse. Agora, eu quero lembrar que na minha prefeitura eu pagava 14º salário. Por que ele disse isso? Porque naquela época da campanha, já era novembro, já estava claro para todos que a prefeitura do Rio de Janeiro não pagou o 13º salário de 2020. E eu sei disso porque a minha irmã é médica concursada da prefeitura. Durante todo o governo do Eduardo Paes, nas duas prefeituras anteriores, a minha irmã recebia 14º salário. E ela brincava comigo, porque eu sou professor concursado do Estado, eu sou professor da UERJ. A minha irmã dizia para mim, você errou, você deveria ter ido para uma universidade municipal. A minha resposta é, Denise, mas não existe universidade municipal. Então, qual foi a resposta do Eduardo Paes? Não respondeu à narrativa, invocou a justiça através da responsabilização criminal dos políticos e, de imediato, recordou à população a comparação objetiva entre o governo dele e o governo do Marcelo Crivella. Resultado, é bem importante o que eu vou dizer agora, resultado da estratégia do Eduardo Paes, de apelar à memória do Carioca para a sua prefeitura em comparação com a prefeitura imediata do Marcelo Crivella. Resultado, pela primeira vez na história política da cidade do Rio de Janeiro, um prefeito em exercício perdeu em todas as zonas eleitorais da cidade, todas, especialmente na Zona Oeste. Isto é, as comunidades evangélicas da Zona Oeste não deixaram de frequentar a sua igreja, de assistir aos cultos, de pagar o dízimo e de respeitar os seus pastores. Mas na urna, na privacidade da urna, os evangélicos e as evangélicas reconheceram que o bispo Marcelo Crivella foi o pior prefeito da história conturbada da cidade do Rio de Janeiro e eles não votaram no Marcelo Crivella. Aí eu creio há um norte para que pensemos, sobretudo em 2022. Isto é, não vamos entrar na disputa narrativa, porque na disputa narrativa nós vamos perder, ainda que ganhemos, já perdemos. Porque para disputar uma narrativa, você precisa reproduzi-la. Ao reproduzi-la, você expande a mentira, a narrativa polarizadora e as teorias conspiratórias. Vamos, então, criminalizar quando houver uma acusação, vamos recorrer à justiça se houver uma acusação direta. Por exemplo, se alguém disser que eu sou algo que eu não sou, eu não vou disputar narrativa com essa pessoa, mas eu vou à justiça e processo. É o direito que eu tenho. Mas, do que se trata agora? Veja, nós temos uma abundância de dados objetivos para mostrar que nunca na história deste país nós tivemos um governo tão criminoso contra o Bolsonaro. Não é verdade? Não vamos disputar narrativa, vamos encharcar a sociedade brasileira com os dados objetivos do fracasso, do pior governo que já